Primo Levi, A Trégua, capítulo 11, Velhas Estradas. A galinha e a noite passada ao relento nos fizeram bem como remédios. Após um bom sono que restaurou nossas forças e conquanto tivéssemos dormido no chão, acordamos pela manhã com excelente humor e saúde. Estávamos felizes porque havia sol, porque nos sentíamos livres, pelo cheiro bom que emanava da terra, e também um pouco porque a 2 quilômetros havia gente não malévola, aliás, arguta e propensa ao riso, e que embora houvesse atirado contra nós, acolheu-nos bem, depois, e nos vendeu até um frango. Estávamos contentes porque naquele dia, amanhã não sabíamos, mas nem sempre tem importância o que pode acontecer amanhã. Podíamos fazer coisas que havia muito tempo não fazíamos. Beber água de um poço, deitar ao sol em meio à grama alta e densa, sentir o ar do verão, acender o fogo e cozinhar, andar no bosque para buscar morangos e cogumelos, fumar um cigarro, olhando um céu varrido pelo vento. Podíamos fazer tais coisas e as fazíamos com alegria pueril, mas as nossas reservas chegavam ao fim. De morangos e de cogumelos não se vive, e nenhum de nós, nem mesmo César, civilizado e cidadão romano, desde o tempo de Nero, estava moral e tecnicamente preparado para a vida precária da vagabundagem e do furto agrícola. A escolha era clara, ou voltar imediatamente à sociedade civil ou ao jejum. Da sociedade civil, isto é, do misterioso campo de Stary-Dorog, nos separavam, todavia, 30 quilômetros de vertiginosa estrada retilínea. Teria sido necessário percorrê-la de uma só vez, e talvez chegássemos a tempo para o rancho da noite. Ou então acampar mais uma vez pela estrada, em liberdade, mas com o estômago vazio. Foi feito um rápido levantamento de nossas posses. Não era muito, 8 rublos no total. Era difícil estabelecer qual era o poder de compra do montante, naquele momento e naquele lugar. Nossas experiências monetárias anteriores com os russos foram incoerentes e absurdas. Alguns aceitavam, sem dificuldade, moeda de qualquer país, mesmo que fosse alemã ou polonesa. Outros eram desconfiados, temiam enganos e aceitavam apenas trocas in natura ou em moedas metálicas. Destas últimas circulavam as mais inesperadas, moedas do tempo czarista, saída de atávicos esconderijos familiares, esterlinas, coroas escandinavas, até mesmo velhas moedas do Império Austro-Húngaro. Por outro lado, veríamos em Zimerinka uma das latrinas da estação com as paredes consteladas de marcos alemães, pacientemente colados na parede, um por um, com material inominável. De todas as maneiras, 8 rublos não era muita coisa, o valor de 1 ou 2 ovos. Decidiu-se em colegiado que César e eu, já credenciados como embaixadores, voltaríamos à aldeia e sondaríamos no lugar o que poderíamos comprar de melhor com 8 rublos. Partimos, e enquanto caminhávamos, tivemos uma ideia: não mercadorias, mas serviços. O melhor investimento seria tomar de aluguel um cavalo dos nossos amigos e uma carroça até Stary-Dorog. Talvez o dinheiro fosse pouco, mas poderíamos tentar oferecer alguma peça de roupa. De qualquer modo, fazia muito calor. Assim, nos apresentamos no local, onde fomos recebidos com saudações afetuosas e risos amigáveis das velhinhas e por um furioso latir de cães. Quando se fez silêncio, apoiado no meu Miguel Strogoff e em outras distantes leituras, disse: Telega, Stary-Dorog, e lhes mostrei 8 rublos. Seguiu-se um burburinho confuso. Estranho dizer, mas ninguém entendera. Todavia, minha tarefa se anunciava menos árdua do que a da noite anterior. Num canto do terreno, debaixo de um alpendre, eu observara uma carroça agrícola com 4 rodas, com as extremidades em V. Em resumo, uma telega. Coloquei-a com certa impaciência pela obtusidade daquela gente. Aquela não era uma telega? Tieliega?
corrigiu-me o barbudo, com severidade paterna, escandalizado pela minha pronúncia bárbara. Da Tieliega na Staridorog, nós pagar 8 rublos. A oferta era irrisória, o equivalente a 2 ovos para mais de 30 quilômetros de estrada, 12 horas de caminho. Todavia, o barbudo embolsou os rublos, desapareceu na estrebaria, voltou com um burro, amarrou entre as barras, fez sinal para que montássemos, carregou alguns sacos sem dizer palavras e partimos para a estrada principal. César ia chamar os outros, diante dos quais não perdemos a oportunidade de nos dar ares de importância. Fizéramos uma viagem confortável na telega, aliás, na Tieliega, e uma entrada triunfal em Staridorog, tudo por 8 rublos. Eis o que significava o conhecimento das línguas e a habilidade diplomática. Na realidade, percebemos depois, e lamentavelmente perceberam também os companheiros, que os 8 rublos haviam sido praticamente jogados fora. O barbudo iria de qualquer maneira a Staridorog para os seus negócios, e talvez nos tivesse levado gratuitamente até lá. Seguimos pela estrada por volta do meio-dia, deitados nos sacos nada confortáveis do barbudo. Era, entretanto, muito melhor do que viajar a pé. Podíamos, entre outras coisas, desfrutar comodamente da paisagem. Isso para nós era insólito e estupendo. A planície, que na véspera nos oprimira com sua solene vacuidade, já não parecia mais rigorosamente plana. Era encrespada por levíssimos, quase imperceptíveis ondulações, antigas dunas, talvez não mais altas do que alguns metros. Era quanto bastava, contudo, para romper a monotonia, descansar os olhos e criar um ritmo, uma certa medida. Entre uma e outra ondulação, charcos e pântanos, grandes e pequenos. O terreno descoberto era arenoso e coberto espaçadamente por selvagens manchas de arbustos. Em outras partes, encontravam-se árvores altas, mais raras e isoladas. Nos 2 lados da estrada jaziam informes, peças enferrujadas, artilharia, carros, arame farpado, latões, capacetes. As sobras dos 2 exércitos, que por tantos meses se enfrentaram naquelas paragens. Entrávamos na região dos pântanos de Pripet. A estrada e a terra estavam desertas, mas pouco antes do ocaso, notamos que alguém nos seguia. Um homem, preto e branco por causa da poeira, que caminhava com vigor atrás de nós. Ganhava terreno lenta, mas continuamente. Logo chegou a distância de ouvirmos a sua voz e reconhecemos ser ele o Mouro, Avessane de Avessa, o grande velho. Ele também pernoitara em algum esconderijo e agora marchava para Staridorog, com passos de tempestade, cabelos brancos ao vento, olhos sanguíneos fixos no horizonte. Caminhava regular e poderosamente como se fora máquina a vapor. Amarrara às costas o famoso e pesadíssimo embrulho onde brilhava o machado, suspenso como a foice de Crono. Estava para nos ultrapassar como se não nos visse ou não nos reconhecesse. César o chamou e o convidou a subir. A desonra do mundo, brutos porcos desumanos. Respondeu prontamente o Mouro, dando voz à ladainha blasfema que perpétua lhe ocupava a mente. Passou por nós e prosseguiu na sua mítica marcha para o horizonte, oposto àquele do qual surgira. O senhor Unverdorben sabia muito mais do que nós a respeito do Mouro. Soubemos, então, que o Mouro não era apenas um velho lunático. O embrulho tinha uma razão, como também a vida errante do velho. Viúvo, fazia muitos anos, tinha uma filha, uma apenas, que já devia ter seus 50 anos e que estava de cama, paralítica. Jamais iria melhorar. O Mouro vivia para essa filha, escrevia-lhe toda semana cartas que não chegavam ao destino. Para ela, somente trabalhara toda a vida e se tornara negro como o tronco da nogueira e duro como a pedra. Somente para ela, vagando pelo mundo como um emigrante,
O Moro recolhia tudo o que encontrava, qualquer objeto que apresentasse a mínima possibilidade de ser usufruído ou tocado. Não encontramos outros seres vivos até chegarmos a Stary Dorog. Stary Dorog foi uma surpresa. Não era um vilarejo, ou melhor, havia um minúsculo vilarejo no meio do bosque, pouco afastado da estrada. Mas soubemos disso mais tarde, e mesmo assim aprendemos que o seu nome significava Velhos Caminhos. Ao contrário, o aquartelamento destinado para todos nós, 1.400 italianos, era um único e gigantesco edifício isolado às margens da estrada, em meio a campos não cultivados e a ramificações da floresta. Chamava-se Krasny Dom, a Casa Vermelha, e com efeito era exageradamente vermelho por dentro e por fora. Era uma construção realmente singular, ampliada desordenadamente em todas as direções como uma erupção vulcânica. Não dava para entender se era obra de muitos arquitetos em desacordo ou de um único, porém louco. O núcleo mais antigo, agora dominado e sufocado por alas e corpos fabricados confusamente mais tarde, consistia num bloco de 3 andares, subdividido em pequenos quartos, talvez já destinados a escritórios militares ou administrativos. Ao seu redor, todavia, não faltava nada. Uma sala para conferências ou reuniões, uma série de salas de aula, cozinhas, lavatórios, um teatro para 1000 lugares, uma enfermaria, um ginásio. Do lado da porta principal, um cubículo com misteriosos suportes e interpretamos como sendo um depósito de esquis. Mas aqui também, como em Slutsk, nada ou quase nada permanecera da mobília e das instalações. Além de faltar água, faltavam as tubulações que haviam sido arrancadas e também os fogões das cozinhas, as cadeiras do teatro, os bancos das salas, os corrimãos das escadas. As escadas constituíam o elemento mais obsessivo da Casa Vermelha. Eram abundantes em todo o imenso edifício. Escadas enfáticas e prolixas que conduziam a absurdos cubículos cheios de poeira e velharias. Outras estreitas e irregulares, interrompidas pela metade por uma coluna erguida às pressas para escorar o teto que ameaçava ruir. Fragmentos de escadas tortas, bifurcadas, anômalas, que harmonizavam vãos contíguos e assimétricos. A mais memorável de todas era a escadaria ciclópica ao longo de uma das fachadas que subia por 15 metros, num pátio invadido pela grama, com degraus de 3 metros de largura e que não conduzia a lugar nenhum. Ao redor da Casa Vermelha não havia nenhuma demarcação, ainda que simbólica como em Katowice. Não havia sequer um verdadeiro serviço de vigilância. Diante da entrada ficava frequentemente um soldado russo, na maioria das vezes bastante jovem, mas que não possuía nenhuma instrução relativa aos italianos. A sua tarefa consistia apenas em impedir que outros russos chegassem à noite para perturbar as mulheres italianas nos seus quartos. Os russos, oficiais e soldados, habitavam um barracão de madeira pouco distante, e outros, de passagem ao longo da estrada, faziam uma parada de quando em quando, mas raras vezes vinham ter conosco. Quem se ocupava de nós era um pequeno grupo de oficiais italianos, ex-prisioneiros de guerra, arrogantes e grosseiros. Tinham excessiva consciência de sua condição de militares, ostentavam desprezo e indiferença pelos civis e, o que não deixou de nos surpreender, mantinham ótimas relações com os soviéticos da mesma hierarquia do barracão da frente. Desfrutavam uma situação privilegiada, não apenas no que diz respeito a nós, mas também no que diz respeito à tropa soviética. Comiam no refeitório russo dos oficiais, vestiam uniformes soviéticos novos, sem patentes, e calçavam ótimas botas militares e dormiam em leitos de campanha com lençóis e cobertas. Todavia, nós não tínhamos razão para reclamar. Éramos tratados exatamente como soldados russos, quanto à alimentação e ao alojamento, e não éramos submetidos a qualquer tipo de obediência ou disciplina. Poucos italianos trabalhavam,
só aqueles que se ofereceram espontaneamente para o serviço da cozinha, dos banheiros e do gerador. Além disso, Leonardo como médico e eu como enfermeiro. Mas agora, com a boa estação, os doentes eram pouquíssimos e a nossa tarefa constituía uma sinecura. Quem desejasse podia partir. Muitos o fizeram, alguns por tédio ou espírito de aventura, outros tentando passar as fronteiras e regressar à Itália. Mas voltaram todos após algumas semanas ou meses de vagabundagem, pois se o campo não era vigiado nem cercado, eram-no, ao contrário, e fortemente, as distantes fronteiras. Não havia, da parte russa, qualquer veleidade de pressão ideológica. Aliás, nenhuma tentativa de discriminação entre nós. A nossa comunidade era demasiadamente complicada. Ex-militares da Armee, ex-franco-atiradores, ex-Häftling de Auschwitz, ex-trabalhadores da Todt, ex-réus comuns e prostitutas da San Vitório, comunistas ou monarquistas ou fascistas que fôssemos. Em nossas relações imperava, por parte dos russos, a mais imparcial indiferença. Éramos italianos, e bastava. O resto era Visio Ravinó, tudo igual. Dormíamos em assoalhos de madeira, cobertos com enxergas de palha, 60 centímetros para cada homem. A princípio protestamos, porque parecia pouco, mas o comando russo nos fez delicadamente observar que a nossa reclamação era infundada. Podiam-se ler ainda no assoalho, em garranchos a lápis, os nomes dos soldados soviéticos que haviam ocupado aqueles lugares antes de nós, que julgássemos nós mesmos. Havia um monte a cada 50 centímetros. Podia-se dizer o mesmo, e foi o que nos disseram, a propósito da alimentação. Recebíamos 1 quilo de pão por dia, pão de centeio, pouco fermentado, úmido e ácido, mas era muito, e era o pão que eles comiam. E a caixa cotidiana era a caixa que eles comiam, um pequeno bloco compacto de toucinho, milho, feijão, carne e especiarias. Nutritivo, mas ferozmente indigesto, que somente depois de vários dias de experiência aprendemos a tornar comestível, fazendo-o ferver por várias horas. 3 ou 4 vezes por semana era distribuído peixe, riba. Era peixe de rio, duvidosamente fresco, cheio de espinhas, grande, cru, não salgado. Que fazer? Pouco dentre nós se adaptaram a comê-lo assim como chegava, como faziam muitos russos. Para cozinhá-lo, faltavam-nos os recipientes, o tempero, o sal e a arte. Logo nos convencemos de que a melhor coisa era revendê-lo aos próprios russos, aos camponeses da aldeia ou aos soldados que passavam pela estrada. Um novo ofício para César, que o executou com alto grau de perfeição técnica. Na manhã dos dias do peixe, César percorria os quartos munido com um pedaço de fio de ferro. Recolhia a riba, enfiava-lhe um fio de ferro entre os olhos, seguia com um cordão mal cheiroso ao pescoço e desaparecia. Voltava depois de muitas horas, às vezes de noite, e distribuía equanimemente entre os seus contratantes rublos, queijo, quartos de frango e ovos, com vantagem para todos, e especialmente para ele. Com os primeiros lucros de seu comércio, comprou uma balança, fazendo crescer notavelmente o seu prestígio profissional. Mas para realizar de forma adequada um certo projeto, ele precisava de outro instrumento, de utilidade menos óbvia, uma seringa. Não havia como esperar encontrá-la numa aldeia russa, e por isso veio ter comigo na enfermaria e me perguntou se lhe podia emprestar uma. "O que você quer fazer com ela?" perguntei-lhe. "Não é da sua conta. Uma seringa. Você tem muitas?" "De que tamanho?" "A maior. Mesmo que não seja ótima, não tem problema." Havia, com efeito, uma seringa de 20 centímetros cúbicos, estilhaçada e praticamente inútil. César examinou-a cuidadosamente, declarando que servia para o seu caso. "Mas para que vai lhe servir?" perguntei mais uma vez. César olhou-me carrancudo, magoado pela minha falta de tato. Disse-me que era problema seu, uma ideia, uma experiência, e que podia terminar bem ou mal.
e que eu era uma pessoa muito engraçada, porque desejava saber de qualquer maneira as suas atividades particulares. Embrulhou cuidadosamente a seringa e partiu como um príncipe ofendido. Todavia, o segredo da seringa não durou muito tempo. A vida em Stary-Dorog era demasiadamente ociosa para que não proliferassem a bisbilhotice e a interferência na vida alheia. Nos dias sucessivos, César foi visto por Dona Letícia suando com um balde quando ia ao bosque. Foi visto por Estelina no próprio bosque, sentado no chão com um balde em meio a uma roda de peixes aos quais parecia que dava de comer. E finalmente foi encontrado na aldeia por Rovati, seu concorrente. Estava sem balde e vendia peixes, mas eram peixes estranhíssimos, gordos, duros e redondos, e não chatos e moles como aqueles da ração. Como ocorre com muitas descobertas científicas, a ideia da seringa nascera de um insucesso e de uma observação fortuita. Poucos dias antes, César trocara na aldeia peixe por uma galinha viva. Voltara à Casa Vermelha persuadido de ter realizado um excelente negócio. Por 2 peixes apenas deram-lhe uma bela franga. E embora não fosse mais jovem e tivesse um certo ar melancólico, era extraordinariamente gorda e grande. Contudo, depois de a ter matado e depenado, percebeu algo estranho. A galinha era assimétrica e sua barriga crescia para um único lado e acusava, quando apalpada, alguma coisa dura, móvel e elástica. Não era o ovo, era uma grande bexiga cheia d'água. César, naturalmente, tomara as suas medidas e conseguira revender imediatamente o animal, nada menos do que ao contador Rove, ganhando ainda mais com a transação. Mas depois, como um herói stendhaliano, refletira: por que não imitar a natureza? Por que não experimentar com os peixes? A princípio tentara enchê-los com água, usando um canudo que entrava pela boca, mas a água voltava toda para fora. Então pensara na seringa. Observara em muitos casos, incerto progresso com a seringa, que dependia, contudo, do ponto onde se aplicava a injeção. De acordo com o lugar, a água saía novamente, logo ou pouco depois, ou então permanecia dentro indefinidamente. César, então, dissecara diversos peixes com um canivete e pudera estabelecer que a injeção, para ter um efeito permanente, devia ser feita na bexiga natatória. Desse modo, os peixes que César vendia a peso rendiam de 20% a 30% a mais do que os normais. E, além disso, apresentavam um aspecto mais atraente. É certo que a riba, assim tratada, não podia ser vendida 2 vezes para o mesmo cliente, mas podia muito bem ser vendida aos soldados russos desmobilizados, que passavam pela estrada na direção leste e que só poderiam perceber a coisa da água a muitos quilômetros de distância. Mas um dia voltou furioso, estava sem peixe, sem dinheiro e sem mercadoria. Entrei pelo cano. Durante 2 dias não foi possível dirigir-lhe a palavra. Ficava enrolado no palheiro, hirto como um porco-espinho, descendo apenas para as refeições. Acontecera-lhe uma aventura diversa das habituais. Ele a contou para mim mais tarde, numa longuíssima noite morna, e me pediu que não a contasse a ninguém, pois uma vez conhecida, a sua honra comercial sofreria consequências. Com efeito, o peixe não lhe fora arrancado com violência por um russo ferocíssimo, como num primeiro momento procurara fazer entender. A verdade era outra. O peixe ele o dera de presente, confessou-me cheio de vergonha. Fora à aldeia e, para evitar clientes queimados anteriormente, não se deixara ver na estrada principal, tomando um caminho que afundava no bosque. Após algumas centenas de metros, vira um casebre isolado. Aliás, um casebre de tijolos secos e zinco. Fora, encontrava-se uma mulher magra, vestida de preto, e 3 meninos pálidos, sentados à porta. Aproximara-se dela e oferecera-lhe o peixe. A mulher dera a entender que desejava o peixe, mas que não tinha nada para lhe dar em troca, e que ela e os meninos não comiam faziam 2 dias.
Fizeram-o entrar no casebre, e no casebre não havia nada, apenas algumas enxergas de palha, como num canil. Nesse momento, os meninos o olharam com olhos tais que César jogou o peixe e fugiu como um ladrão.